Hoje o Baú de Ideias fala sobre o Circuito Fora do Eixo e 2 festivais ligados a ele que acontecem em Santa Maria essa semana, o Macondo Circos e a Semana do Audiovisual. Estão comigo aqui no estúdio o Marcelo Cabala e a Francine Nunes, que fazem parte do Macondo Coletivo. Tudo bem? O Macondo Coletivo que faz parte da realização da produção desses 2 festivais. Tudo bem, Marcelo? Fran, obrigado por estarem aqui. Mas assim, o Macondo Circos ele é um festival aqui de Santa Maria e a SEDA, que é a Semana do Audiovisual, é a segunda vez que acontece, né? Aconteceu no ano passado e agora esse ano novamente durante o Macondo Circos. Mas vamos começar conversando sobre o que é esse circuito fora do eixo, que agora está sendo tão falado na mídia, está entrando na vida das pessoas. O que é o circuito fora do eixo? Explica pra gente, Fran, só pra gente entender o que a gente está falando. Né? Sim. O Circuito Fora do Eixo, então, é uma rede de coletivos culturais que trabalha com N áreas artísticas, que inclui teatro, cinema, a música principalmente, que é a frente mais forte mesmo do circuito, as artes visuais, o design, e aí também tem outras frentes mais novas, que são o meio ambiente. Então, e esse circuito ele tem mais de 80 a 100 coletivos em todo o país, em todos os estados. Do país, em cada estado do país, tu vai achar um coletivo ligado ao circuito. Ou um coletivo que tem todas as artes envolvidas e trabalhando junto, ou só um coletivo que seja um ponto de linguagem. Aí, por exemplo, tem coletivos que só trabalham com a questão do audiovisual, né? Então, o Circuito Fora do Eixo ele tem crescido bastante, tem aparecido bastante na mídia nos últimos tempos, mas ele existe há 5 anos. Ele começou em Cuiabá, com uma galera que queria transformar e fazer com que a área cultural da cidade de Cuiabá crescesse. A gente sabe que existem lugares no Brasil em que a questão cultural ela chega depois ou ela é menos desenvolvida, né? Então, por isso também o nome, né? Fora do eixo, porque começou em cidades e em estados que não faziam parte desse eixo Rio-São Paulo. Já hoje o Fora do Eixo já é bastante forte em capitais e inclusive em São Paulo, que então tem a Casa Fora do Eixo, né? Que a gente chama que é o... Que é uma centralização ali do que daquelas coisas que acontecem. Cabala, como é que funciona esse Fora do Eixo? Assim? O que ele faz? O que é o Fora do Eixo, né? Além dessa rede? Como é que ele se divide? Como é que ele funciona? Né? Sim. A Francine falou, são coletivos integrados, né? Que a gente trabalha, que o conhecimento está sempre sendo passado de um coletivo para o outro. Um cara lá no Acre, lá em Manaus, pode ter a mesma dificuldade que tu, e tu pode dialogar com esse cara, com esse coletivo, ou de música ou de cinema, e tá trocando ideia e tá sempre repartindo, compartilhando conhecimento. Sim. Né? Tanto que a gente usa uma série de ferramentas da internet para que tudo que a gente faz seja disponibilizado para todos do circuito e também para as pessoas de fora também que queiram conhecer como é que a gente trabalha, né? Então, todos os nossos festivais, os nossos eventos que a gente chama, as noites fora do eixo, que são eventos com música. Noite Fora do Eixo é uma festa com música e outra arte que é um evento fora do eixo, né? Que aí depois a gente vai falar um pouco de sustentabilidade que faz que, né? Isso. Eu queria expliquem um pouco, quem quiser falar, assim, dessa questão das frentes, né? Porque para organizar 80, 100 coletivos no Brasil inteiro, que eles se relacionam, a gente precisa ter, né, alguma orientação, assim, por exemplo, o Circuito Fora do Eixo tem um centro multimídia, tem a frente de sustentabilidade, tu falaste antes e agora dessas novas, né, até em relação ao meio ambiente. Vocês fazem parte do Clube de Cinema, né? Isso. Como é que é o Clube de Cinema, de onde ele saiu? Né? O Clube de Cinema também, ele surgiu desse primeiro grupo que, digamos, embrionário do Fora do Eixo, tanto que a Semana do Audiovisual, a primeira Semana do Audiovisual aconteceu em Cuiabá, né? Então... Toda vez que a gente falar a Semana do Audiovisual é a SEDA. É a SEDA, isso. Então, a SEDA,
E a partir, então, do Clube de Cinema, que é à frente do audiovisual, que a gente também já está discutindo um outro nome para ela, e no caso a gente já está pensando em colocar o selo CDC e não mais Clube de Cinema, ela trabalha, então, com essa questão do cinema, mas nunca esquecendo dessa relação com todas as artes, né? Então, ali a gente tem tanto os cineastas, os produtores, realizadores, quanto VJs, a galera, a gente faz projetos com a rede Letra, com a rede Fora do Eixo da questão da literatura, então a gente tem os videopoemas, né? Então, essa frente, ela que cuida do cineclubismo também. O grande barato agora do Circuito Fora do Eixo, então, já que se estabeleceu como uma entidade, né, que liga coletivos, é misturar essas artes mesmo, os segmentos da arte, como teatro, como literatura, como audiovisual, como fotografia, música, então todas as frentes se relacionam, assim. Sim, isso, com certeza. A gente procura sempre em todos os eventos colocar essas artes em contato, né? Porque a gente sabe que nenhuma arte existe por si só, né? Sim. Então, por que não colocar elas todas juntas, né? Então, o barato também é que a ideia dessas artes é criar público para essas coisas, porque o artista sozinho também não é só a arte que não vive sozinho, o artista também ele precisa comer, ele precisa ter público, ele precisa ser conhecido, né? E como é que funciona essa questão, que eventos que são feitos em relação a isso, para a criação de público para esses artistas que estão vinculados ao circuito, né? Então, além dessa rede de festivais, em alguns estados também tem o chamado circuito de festivais, que é uma interligação entre todos os festivais de cada estado. A gente faz as noites Fora do Eixo, que são essas noites com bandas, que geram... sempre tem que ser uma banda de fora, que está circulando, e a gente coloca nesse evento chamado Noite Fora do Eixo. E também tem o Grito Rock, que é um festival interligado também de música, e a Seda, né, que é um festival digamos, de cinema, né? Então, a ideia é sempre circular. Então, tipo, aqui para Santa Maria vai vir gente, né, não vai vir os diretores, eu acho, mas filmes produzidos fora de Santa Maria vão ser exibidos aqui. Sim. Inclusive nós vamos exibir 6 filmes no dia do lançamento da Seda, que é hoje, na terça-feira. A gente exibe, então, 6 curtas-metragens, tanto que a gente tem no acervo do Cineclube Macondo, que no caso a gente também tem a frente cineclubista, né? E a gente vai convidar a gente tem alguns convidados que vão vir lançar livro. Mas, Fran, espera, depois a gente fala da Seda, vamos continuar depois a gente fala da Seda, vamos continuar no circuito. Agora, então, tu falaste em Casa Fora do Eixo São Paulo antes, mas tem uma Casa Fora do Eixo mais próxima aqui em Porto Alegre. Como é que funciona essa? Para que serve uma Casa Fora do Eixo Porto Alegre? Ela é um coletivo que vai fazer o quê, exatamente? A Casa Fora do Eixo Porto Alegre, então, ela faz uns 2 meses que foi criada. Atualmente tem 2 gestores morando lá. E eles... A ideia da Casa Fora do Eixo é interligar, fazer essa integração entre todos os coletivos do estado e, no caso, da região sul, né? Então, eles estão agora organizando a caravana, que vai ir para o Congresso Fora do Eixo, que vai ser agora no mês de dezembro. Então, digamos que é a frente de política e de integração do Circuito Fora do Eixo com todos os coletivos. Sim, porque depende do tamanho dessa rede, né? É mais fácil, talvez, se comunicar com um ponto só e depois passar para o resto do que... É interessante. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, eu acho que rapidamente, porque o nosso bloco já está encerrando, PCult é um partido, né, que chama Partido da Cultura, mas ele se consolidou agora durante 2011, bem, né? Explica pra gente o que é o PCult. Na verdade, ele não é um partido político. Pelo que luta o PCult, então? Sim, nas eleições de 2010, né, que foi para governador governador e presidente, uma galera percebeu, o Fora do Eixo e outras pessoas ligadas à cultura, que não se tinha muita política de cultura nos partidos, né? Poucas reivindicações dos governantes, dos candidatos,
tanto para o governo, tanto para mais cunho federal. Então, essa galera se uniu para pautar a cultura nos estados, no interior, nas capitais. Então, o Partido da Cultura é isso, era sentar com o vereador, sentar com o deputado para pautar a cultura na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então, não tem, assim, ele não é um partido político, né? Mas ele engloba pessoas de algum partido. Quais são as ações do PECUT, digamos assim? O PECUT digamos, a ação de fiscalizar e olhar o que está sendo feito em relação às políticas públicas de cultura no país, né? Então, a lista PECUT mesmo, que a gente chama, tem uma lista de e-mails que a gente discute as questões, fala sobre encontros, conferências. É uma lista super aberta, então tem gente ligada a partidos, mas a maioria é ligada a movimentos sociais, a pontos de cultura, a cineclubes. Então, o nome Partido da Cultura é para agregar essas pessoas, mas ele não é partidário no sentido... Não né? haverá um candidato a presidente pelo PECUT. No meu grupo tem ex-secretário da Cultura do MINC, tem ex-governador, ex-vereador, mas eles não são hoje políticos. Com essa ideia, né? Não com uma ideia de cargo. Sim, é isso que eu quero dizer. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com o Baú de Ideias. Impossível? Tudo é possível no Cineclube. Venha conferir. Cineclube Unifra, todos os sábados às 15 horas no Salão Azul, Andradas 1614, entrada franca. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Desde o início da TV Unifra, nós trazemos o cotidiano de Santa Maria. São pautas, os assuntos atuais e necessidades da comunidade. Apresentadas e discutidas, mostrando todos os lados. TV Unifra. 3 anos interagindo com a comunidade. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Voltamos com o Baú de Ideias e hoje estamos falando sobre o Circuito Fora do Eixo e os festivais Macondo Circos e Semana do Audiovisual que estão acontecendo em Santa Maria. Eu estou falando com o Marcelo Cabala e a Francine Nunes, que são do Macondo Coletivo. Cabala, tu queria falar sobre as Casas Fora do Eixo, que a gente falou no bloco anterior, tu queria complementar a fala da Fran? Porque as Casas Fora do Eixo, com a solidificação dos coletivos do interior, o Fora do Eixo percebeu que já podia ocupar as capitais. Sim. Com cidade até mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, por isso a ocupação em São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza. BH, Belo Horizonte. Isso. Então, a Casa Fora do Eixo na capital, ela é centralizadora da sua região. Como Porto Alegre é da região sul, pegando Paraná e Santa Catarina, São Paulo pega todo o estado, né? BH pega toda a região ali. Então, é uma casa centralizadora para dar assistência para os coletivos. Alguma dificuldade que o coletivo está passando, ou algum agente que está... que hoje a gente seria um integrante da Casa Fora do Eixo que vai Isso. até o... Hoje o Fora do Eixo conta com 2 mil agentes no seu quadro dos seus formadores de opinião e realizadores de conteúdo. Então,
Se o cara mora em Santa Maria e é convidado para ir para São Paulo, faz essa troca de coletivos, né? Chamam imersão. O cara tá no Acre, vai ficar um ano em Santa Maria, então vai trocando. Vocês fizeram isso, vocês foram para Casa Fora do Eixo, São Paulo. São Paulo, Isso. Como é que foi? O que vocês fizeram? Como é que é esse procedimento? Vocês vão para lá para quê? Nós estamos na imersão do CDC, do Clube de Cinema do Fora do Eixo. Para pensar todo Fora do Eixo, o Clube de Cinema em 2011. Fortalecer os cineclubes, fortalecer os DJs, fortalecer as sedas, né? Então, a gente ficou uma semana lá na Casa Fora de São Paulo discutindo como é que vai atuar, como a gente ia atuar em 2011. É como um planejamento das ações de cada frente. Existem imersões para artes visuais, para Fora do Eixo Letras, para música, para comunicação. E pode ter imersões de coletivos também, não só de frente temática. Se o coletivo lá de Floripa, o Cardamo Cultural, quer fazer uma imersão, ele vai, fica uma semana na Casa Fora do Eixo, pegando orientação, como gerar sua sustentabilidade, como se gerar na música, enfim. É interessante. E a gente falou antes de um partido que não é partido, que é o PCult. E agora o Fora do Eixo também tem uma universidade FDE que chama UniFDE. Como é que funciona? Para que serve a UniFDE? Qual é o papel dela dentro do a UniFDE está ligada mesmo a essas imersões e os editais de vivência, né? Os editais de vivência que a gente chama são esses editais que são abertos para a rede do Circuito Fora do Eixo, para os integrantes da rede, e eles selecionam pessoas para irem morar em outros estados, em outras cidades, trabalhar em coletivos, né? Então, no caso, Santa Maria, o Macondo Coletivo, tem uma pessoa do quadro do Macondo Coletivo que está morando atualmente em São Carlos. Ela passou num edital de vivência, né? E está trabalhando lá e tal. Então, a UniFDE é muito pautada por essa questão da formação livre fora das universidades. E para isso existem as imersões, para isso existe todas as questões todas as oficinas nos eventos acaba se tornando ações da UniFDE. Né? Pelo que eu entendi, a exteriorização desse conhecimento é em forma de oficinas, né? E de troca de conhecimento. Por exemplo, a pessoa vai daqui para São Carlos e aí lá eles trocam o que vocês fazem aqui, o que eles fazem lá. Então, é sempre essa troca, esse é o objetivo, né? Troca de conhecimentos. E a troca é constante em listas diárias de e-mail, reuniões por Skype, Getalk, Facebook. Então, a galera sempre passa das 10 da manhã, da manhã, 3 da madrugada, conectado, 1h30. O integrante do Circuito Fora do Eixo está sempre com a caixa de e-mail cheia. Vida offline, online sempre, né? Chama uma reunião 2h30 da manhã, reunião agora, Skype, o cara vai para a reunião 2h30. A gente brinca que no Circuito Fora do Eixo não há uma separação entre vida e trabalho, né? É tudo junto. É uma vivência. É uma vivência mesmo, tudo junto e misturado, como a gente chama, né? Então, bom, então vamos falar dos festivais agora. Chega de Fora do Eixo, vamos falar. Nós temos o Macondo Circus e a Seda acontecendo, né? O Macondo Circus começou ontem, Seda junto com as oficinas, né? Qual é a oficina? Isso, ontem, então, começou a oficina de Pinhole, que é a oficina de fotografia em lata, junto com o pessoal do curso de Arquivologia da UFSM, que tem um projeto chamado Projeto na Lata. E eles, então, trabalham com oficinas para escolas municipais aqui de Santa Maria e agora estão abrindo também, então, essa oportunidade das pessoas fazerem essa oficina. Ela começou ontem e vai até hoje. Daí tem toda a questão de confeccionar a lata, revelar o filme. E também a gente está tendo a oficina de plano e sequência como elemento criativo, junto com o Fabiano Foggiato, que é um realizador aqui da cidade, da produtora Imagem. E ele, então, vai fazer está fazendo essa oficina, né, de plano e sequência. Outra oficina que a gente está colocando também é uma oficina de fotografia para cobertura de shows, junto com outro Fabiano. É difícil fotografar. Muito Fabiano nessa cena. Então o Fabiano Dalmeyer, que também tá junto com a gente, então dando uma oficina de cobertura fotográfica em shows. É difícil tirar foto de show, o Cabala que tá sempre tirando foto em show, sabe? E é o que a gente faz na prática, né? Oficina de show, foto de teatro. Então ela também é para show, a gente botou para show, mas ela é focada em cobertura de eventos.
Sim, tanto claro, teatro, é né? uma questão de lidar com luz, lidar Isso. com movimento. E filme, o que vai passar? Como é que vai ser essa... Então, o filme hoje, terça-feira, como é de praxe, a gente tem uma Conde Cineclube, começa sempre a partir das 8 horas, 8h30, aqui no Boteco do Rosário, aqui do lado da Unifra. Então, a gente vai passar 6 curtas-metragens, todos de 2010, 2011, filmes feitos de forma independente, por uma galera jovem que também está bastante focada nessa questão de fazer filmes de forma colaborativa e coletiva, né? E vai passar o Assassino do Bem? Vai passar o Assassino Engraçado do aquele Bem. filme. Que são Vai passar outros 5 que filmes. são filmes do catálogo da DF5, que é distribuidor de filmes do Fora do Eixo. A gente vai passar tanto filmes do catálogo da F5, que é distribuidor de filmes do Fora do Eixo, quanto filmes que a gente tem no acervo do Maconde Cineclube. De Né? outros festivais. E a Seda não está acontecendo só aqui, né? Ela está acontecendo em outras cidades. Aconteceu em Porto Alegre, ou vai acontecer em Porto Alegre? Já aconteceu. A gente estava lá, inclusive, ajudou lá. Ela acontece esse ano, previsão em 40 cidades do Brasil. 40 cidades do Brasil. Ela passou de 2010 de 4 sedas para 40 em 2011. Então, um crescimento muito grande. A tendência ano que vem é... 4 sedas teve o ano passado. Isso. E uma foi em Santa Maria. Uma delas, A interessante que Santa Maria está sempre nas bocadas das... Sim, Santa Maria é pioneira, porque foi a primeira cidade do interior a fazer a seda, né? Então, a gente, né... Estamos bem de cobertura audiovisual aí. Temos o Festival de Cinema agora em dezembro, a Seda agora em final de novembro. Não, e também com a especialização aqui em cinema da Unifra, né? Então, a gente brinca que Santa Maria está respirando cinema por esses dias, né? Inclusive Total. vai ter um observatório fora do eixo, que é a Pati Iuva. Isso, na quarta-feira. Quinta-feira à tarde, então, às 7 horas da noite, vai ter um observatório fora do eixo, que é uma transmissão pela web de uma mesa redonda, de um bate-papo sobre algum assunto. No caso, a gente vai discutir sobre a cadeia produtiva do audiovisual. Então, a gente chamou o representante do CNC, do Conselho Nacional de Cineclubes, que é o Gilvan. A gente chamou alguns realizadores, no caso, o Matheus Toledo, aqui da Unifra, e o Fabrício Coltermo. E a Paty, que é coordenadora do curso de cinema aqui. A gente também vai ter a presença do Álvaro Neto, que é um realizador bem requisitado aqui da cidade, né? Ele já trabalhou na RBS, na Globo, no Multishow. E ele também vai trazer um pouco da experiência dele. Interessante, né? E também a Juliana Machado, que é uma menina que também é cineclubista e jornalista. Ela veio do Acre e veio morar em Santa Maria. Vai dar um choque de realidade na menina. Então a gente vai fazer esse papo, né? Tratando de toda a questão, desde a produção, exibição e distribuição de filmes, né? Então, 7 horas da noite, no Museu 13 de Maio. Tá todo mundo convidado a participar do bate-papo lá, ao vivo. E também pode assistir pela internet, né? Vocês vão divulgar depois por algum site? Tem o site da Seda? Isso. O site da Seda vai ser dentro do site do Macondo Circos, né? Então, o site é macondocircos.com. .macondocircos.com, né? E lá vai ter uma abinha Seda. Então vamos falar do circos antes que mandei eu encerrar o programa aqui. O Macondo Circos esse ano está um pouco mais enxuto. Eu digo não em questão da programação, mas em questão de lugares mesmo, né? Como é que vai ser o Macondo Circos esse ano? Isso, nos outros anos sempre acontecia em algum espaço aberto. Esse ano vai acontecer no Macondo Lugar e na Concha Acústica. Bom, mas voltamos para um lugar aberto, pelo menos não vai ser tudo Vamos isolado. Ter o último simbolicamente, o último dia do Macondo Circos vai acontecer na Concha Acústica. E todos os shows vão ser no Macondo Lugar e a abertura vai ser no Teatro 13 de Maio. Esse ano, então, começa amanhã, quarta-feira, e a gente vai até domingo. Até domingo com show. As oficinas seguem, né? As oficinas seguem, as mostras Aí, nesse ponto, a programação da Seda e do Macondo Circos, ela se entrelaça. Isso, vão um evento dentro do outro, né? Se unindo. A gente volta aquele assunto das artes integradas, vai estar tudo ali, vai ter exposição fotográfica, vai ter lançamento de livro, vai ter vídeo poema. Então, todas as artes unidas aí. Vai ter o cabaré também, que vai acontecer no TUI aqui. Isso, pelo palco fora do eixo. Agora é o cenário coletivo, né? O cabaré, então, é um evento da frente do teatro, das artes cênicas, do circuito, e que congrega vários espetáculos de artes cênicas, né? Então,
a maioria dos praticamente espetáculos... um show de talento. Um mesmo, show né? de talento, Ah, né? engraçado. Então é uma oportunidade de a gente ver todos esses grupos de teatro que tem na cidade. Inclusive, Santa Maria vai ter também um coletivo só De teatro agora. de teatro, né? É o Que é o cenário cenário coletivo, né? Bom, então, programação da seda e do Macondo Circos a gente encontra em www.macondocircos.com. Eu quero agradecer vocês por vir. Foi Valeu, legal, foi conversar massa. passou rápido, né, Cabala? O Cabala gosta muito de falar, hoje falou Fala pouco e, devagar, falou, e passou calmamente. rápido. Muito obrigado pelo tempo, pelo papo. O Baú de Ideias volta na Valeu. semana que vem. Eu sou o Careca Ricode, até lá.